Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melquio Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo da série O Internato Las Cumbres. Antes eu já trouxe dois vídeos, uma crítica sem spoilers e um outro vídeo bastante detalhado de 28 minutos de duração, com spoilers, com muitas teorias, easter eggs, e agora eu trago um vídeo mais específico para falar da personagem Inês juntamente com o seu par romântico, assim, o Leon. Lembrando que também nós temos aqui no canal uma entrevista que eu fiz com o diretor da série Internato Las Cumbres, que inclusive muitos de vocês ainda não assistiram. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês darem uma olhada nessa entrevista, que está muito boa, e o diretor nos revelou alguns detalhes da segunda temporada que vai estrear no próximo 2022. Então desde já eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e vamos começar esse vídeo. Antes de continuar, galera, não se esqueça que o canal Melquio Rodrigues faz parte do programa de associados da Amazon. Então, se você clicar no link que está na descrição desse vídeo, você recebe 30 dias de Amazon Prime Video gratuitamente para você testar, para você ver se gosta das séries. Lembrando que a Amazon tem um catálogo muito amplo de várias outras coisas. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição. Caso você ainda não for assinante da Amazon Prime Video, clica aqui que você recebe 30 dias gratuito. Agora sim, vamos entrar ao que interessa. Vamos falar dessa personagem Inês, que na minha opinião, e eu acredito que é até meio que unânime isso, a Inês é uma das personagens mais importantes, mais instigantes, intrigantes da série, que tem ali várias camadas que ao longo assim da série a gente foi vendo um pouquinho dessas camadas aos poucos aparecendo. Acontece que terminou a série e acabou que muita coisa ainda ficou jogada assim no ar, ficou no campo das ideias. Por isso que a gente está aqui para discutir justamente sobre isso. Vamos começar a falar sobre essas visões misteriosas que a Inês tem. A gente percebe que várias cenas ali no internato, ela começa a ter visões de uma menina, de um peão, de várias outras coisas. E essas visões a Amaya também tem. Eu até cheguei a comentar sobre isso no outro vídeo com spoilers, que eu vou deixar aqui linkado nos cards também, sobre essas visões que essas duas têm. Aí a gente fica nessa discussão. Será se isso que elas estão vendo, tipo essa menina ou essas meninas, porque eu acredito que não é apenas uma, se são reais, se realmente é fruto da imaginação dela, ou até mesmo pode ser o efeito das drogas que eles estão sendo dopados ali dentro do internato. Porque eu já havia falado isso no outro vídeo, que na época daquela Yolanda, ela não estava possuída como foi dito para o padre Elias. Na verdade, ela estava sendo dopada por um remédio ou sofrendo assim, uma lavagem cerebral muito forte, que fizeram eles pensarem que a garota poderia estar possuída, quando na verdade não estava. Então, a gente tem assim essa teoria de que possivelmente as garotas elas estejam realmente vendo pessoas assim que estão de uma certa forma presas ali no ninho do corvo, ou realmente elas têm essas visões fantasmagóricas. Eu ainda acredito que rola sim uma coisa sobrenatural nessa série, porque eu acho que eles não iriam expor esse tipo de coisa, esse tipo de seita diabólica, a gente pode dizer assim, e não incrementar coisas sobrenaturais ali no meio. Então eu acredito que vai ter coisas sobrenaturais nessa série que ainda está sendo pincelada ali aos poucos. Tá, a chegada do Leon ali no internato. O Leon chegou ali se apresentando como novo professor de música, certo? E desde o início a gente percebe que ele está sempre fitando a Inês. No começo, quando isso aconteceu, eu estava até pensando que ele fosse algum parente dela, possivelmente até mesmo um irmão, foi o que eu pensei. Mas depois, no decorrer dos episódios, eu fui percebendo que não, que essa relação era algo muito maior e muito mais forte. E a gente percebia que o Leon ele gostava muito dela, era notório, ele não conseguia disfarçar
de forma alguma que ele realmente amava ela. Só que como a Inês não lembrava o que havia acontecido, ela havia perdido a memória ou sofreu uma lavagem cerebral, a gente já vai comentar melhor sobre isso, ela não entendia por que ele tinha essa aproximação com ela. Porém, toda vez que ele tocava a música ali no piano, a Inês sentia alguma coisa, certo? Ela tinha alguma sensação, ela sentia que alguma lembrança estava voltando. E essas mesmas canções que ele tocava eram justamente as mesmas da época que eles estavam juntos. E aí a gente entra ali para aquele flashback de quando eles estavam em Lisboa, certo? Quando eles estavam ali em Lisboa, eles estão ali todos felizes e, como sempre, o Leão tocando e a Inês também, ela tocava. Então aconteceu um incidente que do nada a Inês sumiu. Sumiu, o Leão ficou ligando, telefonando, procurando de hospital em hospital, até que encontrou ela em um hospital ali qualquer em Lisboa e o Leão deu um surto e queria levar ela embora. Não entendi o porquê e o motivo desse surto, mas beleza. Só que o mais interessante é que a gente não sabe o que aconteceu com a Inês durante esse período que o Leão ficou procurando ela feito um louco de hospital em hospital, até o momento que ele chegou ali naquele hospital específico e encontrou ela. Ninguém sabe o que houve com ela de verdade, que tipo de acidente foi esse. Então, vamos voltar ali no momento em que a Inês começa a perceber várias coisas do passado dela. E quando ela entra ali no carro do pai dela, o Dário, ela faz uma pesquisa e descobre que a filha, a esposa do seu Dário e tal, faleceram no acidente de Lisboa. Aí ela ficou assim, ué, mas como assim? Como assim faleceram? Que parada é essa? Que é isso que aconteceu? Então a Inês começou a investigar, começou a procurar isso e aquilo, e ela encontrou um vídeo, que eu até falei disso no outro vídeo passado, mas pra gente contextualizar, vamos explicar isso aqui também. Achou um vídeo dela no hospital, alguma coisa assim, ela tava com a cabeça enfaixada e ela tava fazendo uns desenhos bem esquisitos. Então ela chamou a Maia, porque como a Maia ela tem esse problema auditivo, ela tem um dom de conseguir fazer leitura labial, certo? Então a Maia fala pra ela que ela tá falando um monte de coisa lá e ela viu a imagem da Runa da Morte que está ali em algum lugar da parede. Então a gente ficou naquela coisa, tá, mas o que será isso? Essa Runa da Morte é um dos símbolos, certo? Do negócio do ninho do corvo. É um símbolo usado pelo pessoal que fazia os rituais, fazia as seitas do ninho do corvo, certo? Então a gente fica naquela, será se o Dário e o Leão, eles são cúmplices? Por quê? Porque eu já havia dito isso no outro vídeo, mas vamos falar isso aqui de novo. Quando a Inês entrou ali no quarto do Leão para tentar descobrir alguma coisa em relação a ele, em relação a ela principalmente, quando ele está ali trocando de camisa ali no espelho, ela vê a tatuagem da Runa da Morte na costela dele. Então, nisso a gente começa a juntar algumas pontas aqui, outras pontas ali, e começa a deduzir que possivelmente o Leão ele possa estar envolvido na seita do ninho do corvo. Talvez. Lembrando que são teorias, são apenas especulações aqui. E por outro lado também o Dário, a gente percebe que ele é uma pessoa que está muito presente nas questões do internato e eu acredito que ele tá passando pano em muita coisa ali. Então, várias coisas ali a gente pode começar a deduzir. Eu acredito que o Dário possa ter uma espécie de sociedade com o Leão, porque isso foi dito na série. E teve um momento que peitou assim o Leão, bateu de frente com ele, dizendo que, olha, nós tínhamos um trato, eu disse pra você não se aproximar dela, eu vou te tirar daqui desse internato. Ele falou, não, por favor, não me tira daqui, e não sei o que. É tanto que quando, naquelas cenas que a Inês estava fugindo do Leão e tal, e o Leão conseguiu pegar ela, levou ela pra floresta, e ele começa a fazer uns negócios estranhos ali, começa a acender umas tochas, uns negócios estranhos, como se fosse iniciar de fato um ritual. E é nesse momento que a Inês acorda assustada e sai correndo e vaza dali. Então, será se o Leão ele é um dos, do pessoal ali do ninho do corvo? Então, e de várias outras questões da própria Inês. Eu acredito que a Inês,
A gente tinha discutido isso sobre uma live que eu fiz com duas amigas minhas, a Cis Oliveira e a Fernanda do Treta Nerd. Eu vou até deixar aqui, caso vocês queiram dar uma olhada. A gente também comentou sobre o fato da Inês, ela perceber a questão da nota musical ali no coisa do colégio e meio que ela sabia qual música que iria tocar para abrir a passagem do Ninho do Corvo. Então, será se a Inês, na verdade, ela também não trabalhava pro Ninho do Corvo? Será se, sei lá, de alguma certa forma, ela também fazia parte de todo esse esquema? Então, agora nós vamos falar das teorias, do que a gente espera que vai acontecer na segunda temporada e mais precisamente o futuro da personagem Inês e também do Leon. Algumas das teorias que estão surgindo aí na internet é que talvez a Inês e a Maia seja talvez mãe e filha ou talvez irmãs. Eu acredito que mãe e filha não. Apesar de que a Inês, é óbvio, gente, que isso vocês podem ter certeza, a Inês não tem a mesma idade dos alunos ali. Ela deve ter por volta de seus 25 a 30 anos, mas não é idade suficiente para ser mãe de uma garota como a Maia. A Maia ali na série deve ter seus 17, 18 anos, não sei, acho que 16, 17, alguma coisa assim. Eu acredito que elas possam ser irmãs. Eu não sei se vocês lembram que tem uma cena, aquela cena da janela, que uma tá num canto, em um lugar, olhando para a janela e vê o reflexo da outra. Se vocês não ficarem intrigados com aquilo, eu fiquei. Então a gente começa a aliançar certas coisas. Por que só elas têm essas visões? Tem essas visões da menina, tem essas visões do peão e de várias outras coisas. Alguma conexão essas duas têm. Agora resta saber se elas têm alguma conexão familiar ou apenas o mesmo processo, a mesma manipulação cerebral, química, talvez, que elas passaram da mesma forma. Então, é uma coisa aí pra gente começar a teorizar e começar a estudar. Teve um inscrito no canal, Gabriel Kaiser, ele assistiu a série original, assistiu o Internato, e tanto que eu pedi autorização para ele, para mostrar o comentário dele, que ele fez um comentário muito coerente em relação a coisas que aconteceram na série original e tentando contextualizar principalmente nessa questão da runa da morte, o símbolo do pessoal da seita do Ninho do Corvo. Bom, o Gabriel fala um pouco do Peládio, que é um dos professores. Eu até tinha falado a respeito dele no outro vídeo. Ele diz que o Peládio me lembra muito o Camilo da primeira versão. Se usaram qualquer coisa do Laguna Negra para montar esse personagem, pode ter certeza que ele vai ser muito importante. O Camilo era o professor de latim do colégio e depois a gente descobre que ele era um nazista membro da seita. Esse lance do nazismo é importante para a seita e por isso aparece uma suástica na capa do livro que o Ivan e a Júlia mostram naquela entrevista no primeiro episódio. Ele ainda diz que na primeira versão o internato tinha sido um orfanato antes e essa seita fazia experimentos genéticos em alguns órfãos. Eventualmente ele é fechado e depois reaberto como colégio. Rolava também controle de memória. Ele ainda ressalta que o diretor do internato, Hector, não lembrava que ele fora um dos órfãos ali, nem que tinha uma irmã e que o nome dele era Samuel. Essa irmã também não tinha lembranças de antes do experimento e quando adulta sequestraram ela de novo para que ela gere um filho no experimento. Então eu acredito que nisso entra a personagem Inês por conta dessa mutação que ela sofreu. Eu acredito que ela meio que está representando essa personagem aqui na série original do Internato Laguna Negra. Ele diz, enfim, eu disse isso por dois motivos. O primeiro é que a Inês também tem a memória apagada e isso provavelmente tem relação com a seita. A segunda é que aquela runa da morte também é idêntica a essa letra do grego. Essa letra é o símbolo da psicologia e também é relacionada a esses símbolos aqui. E ele diz que é um conceito dos gregos antigos relacionado à alma, mente, ego e espírito. O Gabriel ainda fala que um ponto que eu acho bem diferente é que na primeira versão as coisas eram mais reais e não sobrenaturais. Tinha um monstro que era um experimento que deu errado, um coelho de duas cabeças. Não tinha esse lance de visão. O que para mim essa versão acerta muito é em trazer o foco aos alunos e ao mistério principal. No Laguna Negra davam muito destaque para relacionamentos amorosos dos professores e para a história de alguns funcionários do internato que em nada ajudavam no enredo principal. Muito obrigado, Gabriel Kaiser, por ter nos dado tanta informação relevante em relação a essa série. Então, gente, vendo tudo isso, vendo esses comentários, essas teorias dessa galera, ainda assim o futuro desses personagens é completamente incerto,
mas eu acredito que a Inês, ela vai ser peça-chave de tudo o que ainda vai ocorrer nessa série. Nós já temos aí a confirmação que a próxima temporada terá a mesma quantidade de episódios, será 8 episódios, e possivelmente as gravações já vão começar agora em abril para estrear somente em 2022. E você, o que você acha que vai acontecer? Qual será o futuro da personagem Inês e do Leon, da Maia e de vários outros desses personagens? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ouvir a teoria de cada um de vocês. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.